E esse tema, gente, é um tema que tem falado muito ao meu coração nesses dias, que é amar a Deus em primeiro lugar até que nada mais importe. Eu acho assim, parece ser uma palavra simples, né? Um tema simples, mas ela é muito profunda. É o primeiro mandamento, inclusive, que Deus nos deixou. E será que nós amamos a Deus em primeiro lugar? Será que temos dedicado o nosso tempo primeiro a Deus? Ou as outras coisas têm tomado, né, conta de todo o nosso tempo? Eu creio que nós temos vivido assim, num tempo de muitas distrações. Esse período mesmo que eu fiquei longe assim, das redes sociais, foi um tempo que eu refleti muito nisso, né? Tantas vezes assim, a gente perde tanto tempo fazendo coisas que não acrescentam nada em nossas vidas. Um tempo que eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar lendo a palavra de Deus, brincando com os meus filhos. E às vezes a gente perde, né, nosso tempo com coisas, com distrações que não vai acrescentar nada em nossas vidas. Mas assim, é muito profundo a gente meditar nessa palavra. Eu queria ler com vocês hoje lá em 1 João 4, 18 e 19, que diz assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Então, assim, uma palavra que nos faz refletir muito, né? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E muitas vezes nós vivemos, assim, em um mundo com tantos medos, né? Medo das coisas não darem certo, medo de nossos filhos não ficarem bem, medo do casamento não dar certo, de perder um emprego. Então, assim, muitas vezes nós nos pegamos, né, com medo da vida, do que vai acontecer amanhã, de ter filhos, né? Hoje a gente vê muitas pessoas relatando isso: não quero ter filhos no mundo de hoje, tá cada dia pior. Mas o verdadeiro amor, né, o amor de Cristo, ele lança fora todo medo. Quando estamos firmados nele, nós não precisamos ter medo, né, porque nossa confiança está nele. Sim, uma das coisas que temos que levar em consideração é o que o apóstolo João também havia dito. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se ele diz dessa forma, e aí diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, esse verdadeiro amor é o seu para com Deus. Só que ele tem que ser expressado primeiro para com as pessoas ao seu redor. Por isso que não adianta você dizer que ama a Deus a quem você não vê, e você não amar aquele que está ao seu lado, a quem você vê. Então a expressão do amor de Deus é aquela que você demonstra às pessoas. É assim que você vai mostrar que ama a Deus. É por isso que você perde o medo. Você perde o medo por aquelas pessoas com quem você ama. Então, se você ama ao próximo, isso vai fazer com que você não venha ter medo dele. Como que você pode amar e ter medo de alguém? Não tem como. É igual pensa com seu filho. Seu filho, ele te ama, porque você é quem cuida dele, ele percebe, ele tem respeito por você, e a prova dele que não tem medo por você é que mesmo você batendo nele por correção, você corrige ele, é duro com ele na hora que é necessário, ele volta naquela mesma circunstância que é de você um abraço. Por quê? Porque ele percebe que a correção que teve com ele, mesmo que tenha gerado dor, não foi por rancor, não foi por maldade, mas foi por amor. Essa é a diferença. Porque quando você tem amor por alguém, quando alguém realmente tem um amor verdadeiro, ele não vai sentir medo, mesmo quando corrigido. Por isso que o próprio Deus diz que ele corrige aquele a quem ele ama. Então é por esse motivo que não tenhamos medo de achegarmos a Deus, porque a partir de quando nós expressamos o amor para com as pessoas, também podemos acender esse amor nosso por Deus, de maneira que não tenhamos medo de aproximar do nosso Senhor. Então é isso que nós temos que ter em mente. Uma passagem que eu também acho assim, incrível e sempre me deixava intrigada, né? Que é a passagem de Marta e Maria. Que nós, mulheres, né, muitas vezes nos perdemos assim no dia a dia, com tantos afazeres, com tantas coisas, assim, não que isso não seja importante, né, mas olhando assim para a história na época, né, de Marta, Maria, de Jesus, as mulheres eram responsáveis por organizar tudo, organizar aquele banquete, né, então o que Marta estava fazendo não era errado. Ela estava cuidando de tudo ali para que todos tivessem, né, aquele banquete, tivesse aquela refeição. Mas Maria escolheu estar aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E estamos falando de um tempo que as mulheres não podiam nem estar no mesmo lugar que os homens, muito menos aprender, né, a palavra de Deus. Mas Jesus veio, né, para quebrar todos esses paradigmas e dar nessa oportunidade. E Maria escolheu esse lugar, né, de estar aos pés de Jesus ouvindo ali a palavra de Deus. E aí a Marta vai e fala: mas Senhor, está lá em Lucas 10:40, que diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço?
Dize-lhe que me ajude. E Jesus, né, fala para ela: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não desvalorizou o serviço de Marta, né? Ele não quis falar que ela estava fazendo era errado. Ele só disse que Maria escolheu a boa parte, né? Ela teria tempo depois para arrumar esse banquete, mas ela não teria um tempo depois com Jesus, né? E isso nos faz refletir na situação também do casamento, né? Eu acho tão incrível, assim, que Deus nos deu essa comparação, né? Que o casamento, ele existe, né? É a obra maior de Deus exatamente para mostrar a nossa relação com Deus, né? Como tem que ser nossa relação com o Pai. Porque da mesma forma, muitas vezes a gente tá tão assim, entregue às coisas de casa, igual às vezes eu tenho uma preocupação de, nossa, meu marido vai chegar, a comida vai estar à mesa, vou preparar uma linda mesa para ele, para receber, vai estar tudo, né, a casa impecável. E muitas vezes eu esqueço de que eu devo também estar ali com ele. Ele não quer tudo ali preparado, simplesmente. Ele quer minha presença. Ele quer o meu contato ali com ele. É sentar ali e falar: nossa, meu amor, como foi o seu dia? Né? Isso para ele é o mais importante. Certo dia, ele até me chamou a atenção por isso e me fez refletir nessa palavra. Ele falou: meu amor, eu queria que você sentasse aqui comigo. Deixa isso para depois você lava essas vasilhas e tal. Aí na minha cabeça: mas depois quem vai lavar? Né? Eu vou ter que lavar, tenho que aproveitar agora e tal. E deixo de viver esse momento com ele, o momento que ele está aqui, o momento que era pra gente estar aqui em comunhão, nós dois. Não, eu tô priorizando a cuidar da casa, sabe? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, né? De vez a gente priorizar a presença dele, nós achamos que estamos fazendo para ele. Isso é uma palavra assim que me pegou. Porque muitas vezes você fala assim: não, eu cuido da minha casa para Deus. Eu sempre disse isso, né? Eu cuido dos meus filhos para Deus, eu cuido do meu marido para Deus, tudo é para ele, né? Eu faço as coisas para Deus. Mas tá, e eu estou tendo esse tempo com Deus também? Ou só estou fazendo? Estou ocupando todo o meu tempo fazendo, mas eu não estou tendo o tempo de comunhão com ele. E isso é o casamento, né, meu amor? Exatamente. A gente sempre reflete nisso. Gestão de tempo. É porque essa é a nossa moeda. É isso que nós trocamos uns para com os outros. É o tempo. Então, dar tempo às pessoas é prova de amor. Porque é algo valioso. Vale mais do que você tirar uma nota do bolso, ou dar um brinquedo para o seu filho, ou um presente para sua esposa. O que mais você tem de precioso é o tempo que você tem com ela, que você tem consigo, com as pessoas que estão ao seu redor. Como você gasta eles? Essa é a diferença. Assim como Marta e Maria, uma escolheu estar aos pés de Cristo enquanto podia ouvi-lo. A outra queria servi-lo. Tanto um quanto o outro estava fazendo algo que era benéfico, era bom. A diferença é... Verdadeiramente importa. Isso. É o relacionamento, né? É o relacionamento. É se relacionar. Isso, assim... E tem até uma passagem também na Bíblia que fala sobre o banquete, né? Que na parábola ele fala que o servo convidou várias pessoas para o banquete, mas não estava ocupado porque adquiriu uma nova terra, um campo, outro... os uma bois, festa, um boi, sempre tem ocupação. Casou, né? Então, assim, muitas vezes as bênçãos em nossas vidas têm nos tirado a presença, o relacionar com Deus, sabe? E isso é muito sério, né? E foi uma coisa que me fez refletir muito. Eu falei: nossa, será que Deus está ocupando um primeiro lugar na minha vida? Será que eu tenho dedicado os minhas primeiras horas do dia a Deus? Ou será que eu já tenho acordado assim com tudo tumultuado e ele tem ficado por último? Tem ficado com os restos, sabe? Isso é algo assim que mexeu muito comigo. Então vale Deus não... todas as áreas da Todas vida. as áreas das nossas vidas. Então Deus não quer o nosso resto, né? E é tão incrível, assim, esse relacionar, né? Igual o marido. O que Deus pede, né? Para que o marido ame a esposa. Deus falou: o marido tem que amar, é uma obrigação. O marido é obrigado a amar a esposa, né? Então, assim, o marido que tem entendimento, né, bíblico, um marido, né, cristão, ele é obrigado a amar a esposa. Mas não é simplesmente, mas a esposa não espera simplesmente: você é obrigado a me amar, você tá comigo porque você é obrigado. Mas é demonstrar esse amor todos os dias, né? Fazer com que eu me sinta amada todos os dias. E aí isso é para com Deus. Se ele quisesse, ele poderia ter feito os seres humanos, né, tipo, programados para amá-lo. Mas não, ele nos deu essa escolha. Nós podemos amá-lo se quisermos, sabe? E isso é o mesmo pro marido e pra mulher, né? Então, É uma figura de Cristo.
Uma figura de Cristo. É só pensar. O próprio Cristo tinha uma situação em que ele estava cansado e se afastou para descansar. E aí ele foi deitar, só que chamaram ele porque chegaram mais coxos, mais doentes, mais pessoas que precisavam de libertação e buscaram por ele. Ele levantou e foi lá orar por elas. Não foi uma vez, foram várias. Mesmo cansado, mesmo exausto, ele se dispunha a fazer. Por quê? Porque é isso que ele fala. Esposos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Ao ponto de que, mesmo no momento do seu cansaço, da sua indisposição, o seu esforço por ela vale. Porque ela vale cada esforço do seu ser. Ela vale o a mais. A posição em que você a coloca e a forma que você a trata é o reflexo de como você vai tratar o próprio Deus. Por quê? Porque ela é a pessoa mais próxima de você. Do que adianta eu dizer que ama a Deus e não ama a minha esposa? Então, como eu vou demonstrar esse amor? Eu vou demonstrar esse amor através das minhas atitudes. Eu vou mostrar a ela, e não apenas pela obrigação de amá-la como Deus me pede, mas nos meus afazeres, nas minhas ações, nas minhas palavras e atitudes. Isso eu provo para ela que vai mais do que uma obrigação. Vai mais do que uma obrigação. É o querer, é o desejar por isso. Não é simplesmente porque a amo porque amo. Amo porque diz para ser. Eu quero, não, eu simplesmente faço de mim, o meu ser para ela. Por isso que Deus diz, sejamos uma só carne. Eu e ela somos um. Então não a vejo distante de mim. Por isso que, como pode você querer e fazer mal a si mesmo, ao seu próprio corpo? Jamais. Por isso você tem que fazer o melhor para a pessoa que você ama. Então não faço por ela esperando algo em troca. Eu faço por ela porque ela é minha, ela é eu. Eu faço por ela porque a amo com quem eu posso e tenho. Isso vale para Cristo. Eu amo amar você. E eu amo mais, muito mais, porque o que faço eu para Deus, se não demonstrar aos outros? Não tem nada. Você não vai esconder de Deus. Se você não é fiel para com a sua esposa ou com seu marido, você é infiel para com Deus. Nunca vi uma pessoa infiel ser cristã. Não funciona, não dá certo. A infidelidade não tem cristão que vive com isso. Não existe cristianismo na infidelidade. Então uma pessoa que já traiu seu marido, você pode ter certeza, não é evangélico, não é crente, não crê em Deus. Ah, mas eu creio. Não crê. Não tem como. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e se espera. Como você pode ter fé num ser que você não vê apenas pela crença de que ele existe, sendo que a pessoa que você vê, você tem infidelidade para com ela? Entende isso? Então não, se você é infiel, você não é cristão. Simples assim, você nunca conheceu a Deus. Então é aquilo que eu falei no começo. Quem ama conhece a Deus. Então quem não ama, não conhece. Então quanto mais eu aprendo sobre o amor, quanto mais eu vivo o amor, mais eu conheço a Deus. Então Deus me deu uma forma de eu experimentá-lo. É através do amor. A forma de experimentar a Deus é através do amor. Então quanto mais eu amo a minha esposa, quanto mais entendo de amor, quanto mais eu vivo esse amor para com ela, mais eu compreendo o amor de Deus. Mais eu compreendo o amor de Deus e mais eu vou me aproximar dele. E é essa a verdade. Então, uma pessoa que não tem um bom relacionamento com a esposa não vai entender Deus. Pode ler e aprender apologética, pode aprender o que for, pode ler a Bíblia quantas vezes você imaginar que for necessário. Mas se você não tem o verdadeiro amor, você não vai lançar o medo da incompreensão fora. E esse verdadeiro amor só tem uma maneira de vivê-lo. É no relacionamento. Para com Deus e para com o próximo. E como todas as vezes nós dizemos, não tem ninguém mais próximo do que eu, de mim, do que minha esposa. Não tem ninguém que está dentro da minha intimidade que não seja ela. Exatamente. Essa é a verdade. E Deus deixa claro, né, isso. Por isso que, né, eu amo a Bíblia. Eu acho que a Bíblia, ela é sim nosso manual para tudo. E mergulhar nisso de fato, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Não deixar ele lá por último, né? Ah, eu vou acordar, vou fazer minhas coisas e se sobrar um tempo ali eu oro. Né? Não, Deus tem que ser o primeiro em tudo. É um exercício diário. Eu sei que não é fácil. Principalmente, acho que até para nós mulheres, que é, né, tanta coisa, é criança, que às vezes não dorme direito, e você passa a noite ali, e você acorda assim, meu Deus. Mas é um exercício, sabe, diário. E pedir a ajuda do Espírito Santo, é só Ele que pode, né, nos ajudar, nos capacitar, nos dar sabedoria, discernimento, conhecimento, para que a gente possa todos os dias. Eu acho que assim, é uma decisão, sabe, diária. Deus, eu te entrego o meu dia. Eu quero ouvir a sua voz antes de ouvir o mundo. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim hoje. Antes de qualquer coisa, qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome hoje, sabe? Eu acho que é um exercício diário. Não é fácil.
Mas eu creio que é possível, sabe? É algo que eu tenho colocado como meta na minha vida todos os dias. Deus, que eu te ouça primeiro antes de ouvir o mundo. Que o Senhor seja prioridade na minha vida, sabe? Que eu não esteja dispersa, né? Às vezes, hoje a gente vive assim numa sociedade que tem tantas facilidades, né? Hoje tudo é mais fácil, né? Que antigamente. Mas a gente tá tão sobrecarregada de tantas coisas que cada dia, tipo assim, se sobra um minutinho ali, você já coloca 10 ali. Fala 10 coisas para fazer. Eu falo, meu Deus, né? De vez a gente dedicar mais esse tempo a Deus, né? E pedir discernimento de Deus. Que o trabalho não ocupe o lugar de Deus. Que nosso casamento não ocupe, né, o lugar de Deus, a maternidade, os afazeres na igreja, né? Muitas vezes a gente está envolvido também em tantas coisas, né? No fazer, no serviço, né? Como Marta, mas não temos um relacionamento de fato com Deus. E isso é muito sério, né? Deus não quer nosso serviço simplesmente. Ele quer o nosso relacionamento, o nosso coração entregue a Ele, que nós, né, queiramos amá-lo todos os dias. É igual o relacionamento com o marido, né? Não é simplesmente porque existe uma obrigação de amar. Não, eu quero te amar, eu decido te amar todos os dias. Você é a minha escolha todos os dias, sabe? E isso faz toda a diferença. Quando esse relacionamento, né, se torna uma prioridade. Então, tudo eu trago, assim, o meu relacionamento para o meu relacionamento com Deus, né? Quantas vezes a gente, né, que somos casados, deixa, né, tudo para depois. Hoje eu tô cansado. Não, amor, vamos dormir e tal. E não temos aquele tempo de comunhão com o marido. Não senta para conversar, para ter um momento a sós, sabe? E isso nós refletimos em Deus. Nós fazemos isso com Deus também, sabe? E não pode, isso a gente não pode permitir. É se policiar todos os dias, falar, Espírito Santo, me incomode. Se eu estiver sendo negligente no meu casamento, no meu relacionamento com Deus, me incomode, para não aceitar isso, sabe? E é tão bom, né, quando a gente vê, assim, o fluir das coisas, quanto Deus é o centro de tudo. Não é que Ele quer tirar todas as coisas da gente, né? Não, porque seu casamento não é importante, ou seus filhos não são importantes, não é nada disso. Deus dá importância para aquilo que é importante para nós também, mas Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o primeiro. Quando Ele é o primeiro, Ele cuida de todo o resto. E é onde a gente tem que colocar a nossa confiança, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica com medo e, né, tipo, acaba atropelando as coisas, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um coração entregue, sabe? E de fato, nos relacionarmos com Ele diariamente, ouvir a voz dEle diariamente. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele fez o homem para isso, né? Isso é orar sem cessar. Sem cessar. Não é tirar Deus das coisas, é colocá-lo em primeiro lugar em todas elas. Não automático Isso. também, né? Muitas vezes a gente ora no automático, fala as mesmas coisas no automático. Não, Ele quer relacionamento. Repetições, que é o que a Bíblia diz. Relacionamento. Isso, o relacionamento se trata de duas pessoas conversando, não só um ouvindo. Então, o que é necessário? Do orar sem cessar é quando você está no seu trabalho, já está lá no momento em que o seu trabalho, em vez de ocupar toda a sua mente, você vai deixar que Deus ocupe todo o seu trabalho. É pedir a Deus, olha, eu estou numa situação aqui, ó Deus, eu preciso do seu auxílio para isso. Preciso que o Senhor tome essa posição. Faça frente a mim, para que todos vejam o brilho da tua glória. Então, o brilho do Senhor é que resplandece em sua vida através daquilo que você faz. Seja no seu lar. Olha, Senhor, agora eu estou com meus filhos, eu quero instruí-los a andar no teu caminho. Então, que através de mim o Senhor tenha a forma de instruí-los para que eles conheçam o Senhor. Então, que o Senhor é Pai, então que eu seja um Pai semelhante ao que o Senhor é, para que quando eles procurarem pelo Pai, que Deus é, eles vejam um reflexo de, não, meu Pai fez isso, então Deus, com certeza, se Deus faz muito mais, eu posso esperar mais do meu Deus. Uma coisa interessante que uma vez a gente conversando, você disse também, é que muitas vezes a gente ora pedindo para ter mais intimidade com Deus, né? Deus quer ter intimidade com o Senhor. Mas não é assim, né? Você já chegou em alguém e falou, olha, eu quero ser sua amiga, eu quero ter intimidade com você. Não, isso é construído, né? Diariamente. Ninguém chega e pede para outra pessoa, né? Não, me ensina te amar mais. Exatamente isso, me ensina a te amar mais. Tipo, imagina eu falo isso pro meu marido, me ensina a te amar mais. Fala, epa, como assim? Você não me ama? A questão toda Mas é sério isso, né? Amar é uma decisão. E você tem que cultivar aquilo todos os dias, alimentar da palavra de Deus todos os dias, para que gere esse relacionamento, que gere esse amor, né? Diariamente. Isso. Porque a partir de quando você se aproxima de alguém e você passa a viver com essa pessoa, você vai
ter momentos de intimidade com ela. Você vai ter momentos em que sua amizade vai alcançar níveis que as pessoas distantes não podem. Isso se dá pelo quê? Por proximidade. Não é por aprendizado em querer amar mais ou querer ter mais intimidade. Não, do é nada, por proximidade. Você, né? Se então eu passo mais tempo com a minha esposa, se eu dou o meu tempo com ela e o tempo que eu tenho, eu não fico distante por outras coisas, o que vai acontecer naturalmente o que vai acontecer aqui? Eu vou conhecê-la mais. Essa é a verdade. Se você quer ter intimidade com Deus, é tempo com Deus. Mas é tempo de qualidade. É aquele momento em que você vai viver com Deus. Vivenciá-lo. Né? Que muitas vezes a gente só quer falar, pedir. Exatamente. E não para ouvi-lo, né? E isso reflete muito esse relacionamento, né? Essa entrega de fato a Deus, né? Esse é o propósito dele para toda a humanidade, ter um relacionamento. Ter um relacionamento. A Bíblia inteira fala de relacionamentos. Então, se você não estuda sobre relacionamento, você vai estar fadado ao fracasso em todas as áreas da sua vida, porque não tem nada que você faça só. Nada. Tudo você precisa de alguém. Para venda, você precisa saber como conversar, e até instruir, até passar a respeito daquilo que você está fazendo. Que seja para amizade, você precisa ter conversa, você precisa aproximar. Então, para tudo, precisa de se relacionar. E Deus colocou as pessoas para poder nós aprendermos uns com os outros e crescermos em conhecimento do Senhor, para aproximarmos dele e sabermos quem ele é. Exatamente. E é isso, eu creio que é um tema, né, muito profundo. A gente está simplificando, claro, nesse tempo. Mas é isso que eu queria deixar para vocês hoje, que a gente deve, né, ajustar nossas prioridades. Né, o que realmente é importante nas nossas vidas. Né, não é nos relacionar com Deus. Então, que isso seja a nossa prioridade todos os dias. Né, não seja o resto, que a gente não deixa, né, o que sobrar para Deus, mas que Ele seja o primeiro em tudo, em todas as áreas das nossas vidas, no trabalho, no casamento, nas nossas finanças, que Ele seja o primeiro, né, que a gente venha viver isso e que a gente venha acalmar nosso coração, né, que o Espírito Santo venha nos ajudar, que é só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar, nos guiar, para que a gente consiga, né, ser fiel a Deus todo o tempo, que a gente venha buscar a Deus o tempo todo e isso é realmente, né, exercendo até os frutos do Espírito também. E a presença de Jesus é o que importa nas nossas vidas, né? E examinar nosso coração. Eu tenho falado muito sobre isso, que o mundo, né, está muito doente. As pessoas estão cada dia, assim, mais descrentes da vida, desanimadas. E uma coisa importante é se cuidar. Você se cuida, é para Deus também. Eu acho que não adianta você falar que ama o próximo se você não ama a si mesmo. Então, se cuida, procure ajuda quando necessário, sabe? Eu acho que, né, o maior reflexo, assim, do amor é você se cuidar primeiro. Primeiro você se cuida para cuidar do outro. Né? Isso é o que a gente vê muito, principalmente no trabalho, é o tal do burnout. É a pessoa chegar à exaustão, principalmente por querer fazer mais do que o seu dia a dia pode suportar. Sim. E não dividir o peso com as outras. E aí acaba que você chega à exaustão. E isso é extremamente prejudicial. Exatamente. Então, cuidar de si é para você poder cuidar dos outros. Primeiro você vai olhar para si e ver aonde você está ferido. Então, cuide das suas feridas. Vai lá, acha alguém para poder te auxiliar. Muitas das vezes são feridas abertas ao ponto de que sozinho você não vai conseguir. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, tentando auxiliar vocês a curar suas feridas. Ajudá-los a fechar aquele ponto de sangramento em que você está perdendo a vida. Para que você consiga fluir no mover de Deus, no amor de Deus, fluir para com as outras pessoas em graça e sabedoria, e assim consiga ter uma vida plena no Senhor. Exatamente. Então, é só você ter um interesse em colocar Deus em primeiro lugar, em tudo na sua vida. E peça, né, sensibilidade do Espírito Santo, para te mostrar o que tem distraído, o que tem tirado o seu foco. Né? É igual quando o faraó, né, viu o pessoal do povo do Egito pedindo por liberdade, né? Falava, enfia serviço nesse povo, eles estão tendo tempo demais. E a tática do diabo é a mesma, né? Nos encher de afazeres, de distrações, para que possa tirar nosso foco, né? Do que realmente importa, que é buscar pela presença de Deus, que é ter Deus, né, em primeiro lugar em tudo. E só o Espírito Santo para nos revelar o que realmente tem tirado, né, a presença de Deus do primeiro lugar, o que tem roubado, né, esse lugar. E é isso, eu queria falar com vocês hoje. Eu já disse.